Saúde os meus irmãos com o Pai do Senhor, passando mais uma vez para deixar uma palavra de conforto, de ânimo para aqueles que veem esse vídeo, para que Deus venha trazer o refrigério, a paz, e para que Deus venha acalmar corações esta manhã. A palavra de Deus vem em Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23 ao 27. E a palavra de Deus diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bom, a palavra de Deus aqui fala de um momento difícil para a vida dos discípulos. Jesus ele apaziguou essa tempestade. Eles, por um momento, estavam acreditando que poderiam perecer naquele momento. Mas eles exerceram a sua fé. Em quê? Em Jesus. Eles buscaram a Jesus naquele momento que eles estavam passando pelaquela aflição, por aquele problema. E eles acreditaram que Jesus poderia livrar eles dessa situação. Muitas das vezes estamos cabisbaixos, tristes, às vezes desesperados pela quantidade de problemas que nós passamos no nosso dia a dia. Muitas das vezes nós passamos por aflições, por perseguições, por todo tipo de coisa ruim que acaba nos fazendo desacreditar. Então, irmãos, Jesus ele tem uma promessa na vida de cada um de nós. Jesus, ele no versículo 18 do capítulo 8 diz: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a outra margem. Nós temos a promessa de passar pela outra margem. Nós temos a promessa de passarmos para o outro lado. Mas para isso se faz necessário a gente passar por essas provas, por essas aflições, para que venhamos exercer a nossa fé em Cristo Jesus, para que venhamos voltar a buscar o nosso Senhor. Muitas das vezes estamos na zona de conforto e acabamos esquecendo de falar com Jesus, de buscar a Deus na bonança. E aí nós, muitas das vezes, acabamos buscando a Jesus quando está aquele momento de tribulação. É um despertar que Jesus faz quando estão na zona de conforto. Jesus ele quer que nós venhamos exercer a nossa fé. Para quê? Para que a gente venha chegar do outro lado. Para isso nós temos, glória a Deus, que crer em Jesus. O que foi que os discípulos fizeram? Os discípulos, eles foram até Jesus. Os discípulos eles foram até Jesus. Eles clamaram a Jesus. E Jesus, ele apaziguou aquela tempestade. Ele acabou com
com aqueles ventos fortes. Ele acabou com tudo aquilo, ele apaziguou tudo aquilo. Então, para que Deus ele venha fazer com que a nossa tempestade venha se apaziguar, nós temos que buscar Ele. Muitas das vezes achamos que o nosso problema é maior do que o nosso Deus, mas não é. Jesus, ele é maior do que os nossos problemas, ele é maior do que as nossas dificuldades, ele é maior do que tudo aquilo que vem nos afligir. Mas para isso nós temos que exercer a nossa fé, buscar a Jesus. Para quê? Para que ele venha nos ajudar a atravessar para o outro lado da margem. Então temos que crer, buscar o Senhor. Buscando a Jesus é mais fácil do que estar sozinho. O fardo é mais pesado quando estamos sós. Mas quando buscamos a Jesus, ele nos ajuda a superar aquilo que está nos fazendo perecer. Então, que venhamos buscar Jesus não só nos momentos difíceis, mas também nos momentos de bonança. Para que nós venhamos ver a glória dele sobre as nossas vidas. Então temos que buscar o Senhor. Temos que buscar o Senhor, porque a promessa é de passar para o outro lado. Nós não vamos perecer nas provas, nas lutas, nas aflições. Nós não vamos perecer. Nós temos promessa. Mas basta o quê? Fazer com que, como os discípulos fizeram, eles foram falar com Jesus. E Jesus acalmou a tempestade. Então, se queremos que Jesus venha acabar com a nossa tempestade, nós temos que buscar a Jesus. Nós temos que nos humilhar diante da presença dele, para que tudo aquilo que nós estamos passando venha ser tirado do nosso caminho, aquilo que esteja nos afligindo, aquilo que esteja nos machucando, aquilo que esteja nos fazendo entristecer, nos desanimando. Se a gente buscar a Jesus, Jesus ele vai nos dar a solução. Ele vai nos ajudar a atravessar para o outro lado. E nós veremos a glória de Deus. Então, irmãos, essa é uma pequena passagem que eu estou entregando a vocês por parte do Senhor, e que venhamos refletir nessa palavra e que venhamos buscar Jesus. E que venhamos, aleluia, glória a Deus, nos dedicar mais a Cristo, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, irmãos, essa é a palavra do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade e desejo a todos um bom dia e a paz do Senhor.